Graça e paz, boa tarde. É mais uma vez um prazer, uma honra vir ministrar para você o nosso 26º programa Eu Curto Deus. 26 semanas, a gente chega na metade do ano, esse projeto que Deus deu de toda semana, uma palavra que venha te abençoar, que venha te dar um norte, que venha te direcionar para Jesus, que venha te dar vida onde você não está conseguindo mais ver vitória, onde você não está mais conseguindo enxergar uma luz no final do túnel. Eu tenho a palavra de Deus para você nessa tarde. Muito obrigado pela tua companhia. Chame os teus amigos, aqueles que precisam de uma palavra. Eu tenho a palavra para você nessa tarde, vai ser breve. Abra tua Bíblia, por gentileza. Jeremias, capítulo 18. O tema dessa palavra é: nas mãos de quem você está. Nas mãos de quem você está. Você sabia que você é um ser humano criado por Deus? Você sabia que você tem uma história, que você tem sentimentos, pensamentos, que você foi elaborado, que você foi planejado para existir? E que há momentos na nossa vida em que precisamos passar pelo texto que eu vou ler agora para a gente. Jeremias 18, versículo 1 a 4 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te ou levanta-te e desce à casa do leiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do leiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jeremias, ele é um profeta que estava vivendo um tempo muito difícil da história de Israel. O povo ele tinha deixado Deus, o povo ele estava adorando outros deuses, o povo falava que servia a Deus, mas não servia nada, o coração estava longe de Deus. E muitos de nós estamos assim. A gente até mantém o nosso discurso moralmente ético, moralmente correto. A gente fala para as pessoas que a gente serve a Deus, a gente fala para as pessoas que a gente teme a Deus, a gente até fala para as pessoas que a gente serve, que a gente é filho de Deus. Mas muitas vezes o nosso coração está tão longe dele. Muitas vezes no nosso quarto a gente ora na rua, você que já é cristão, você vai para a tua igreja, você ora, você ministra a vida de pessoas, mas no teu quarto, no teu íntimo, você não consegue orar. No teu íntimo, o teu relacionamento com Deus não é aquilo que você mostra para as pessoas. E você que não conhece Jesus é um vaso que não sabe a sua utilidade. E a Bíblia vai dizer que o povo estava assim. E Deus chega para Jeremias e fala o seguinte: preste atenção, que legal. Vou estudar um pouquinho esse texto de Jeremias 18 a 4. A primeira coisa que ele fala é: levanta-te. Toda vez na Bíblia que você vai ouvir Deus falando com alguém, levanta-te, Ele não está só pedindo para uma pessoa que está deitada e sentada levantar. Ele está falando sobre uma mudança de postura, sobre uma mudança de atitude. Jeremias, mude sua postura. Jeremias, se levante. Fique de pé em minha presença. Se levante. Eu estou levantando você. Se levante, Jeremias. E quando Jeremias se levanta, Deus dá uma segunda ordem: desce à casa do oleiro. Preste atenção numa coisa bem interessante: a casa do oleiro, ela não fica no alto, mas ela fica no baixo. Já viu que interessante? Está no texto: dispõe-te ou levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirá minhas palavras. Jeremias podia ter se levantado, Deus podia ter falado: levanta que eu vou falar com você. Mas ele não fez isso. Ele estava dando um ensinamento para Jeremias: se levanta e desce à casa do oleiro. Porque a casa do oleiro está embaixo, Natan. Vou ensinar uma coisinha para mim e para você. Muitas vezes a nossa vida parece estar por baixo. Muitas vezes a nossa vida parece estar sem gosto, sem sal, com um monte de problema que a gente não consegue resolver, com uma vida às vezes que a gente prega tanto para as pessoas, mas a gente não está conseguindo viver. E aí Deus chega para Jeremias e ele fala o seguinte: que no tempo com o povo desviado, ele fala: olha, se levanta e desce a casa do oleiro.
Porque a casa do oleiro está embaixo. O oleiro representa Deus. O vaso representa o povo. O texto vai dizer que o vaso se estragou, ou em outras traduções, o vaso se quebrou, se desfez nas mãos do oleiro. O oleiro é Deus. O povo sou eu e você. Deus, por mais que a nossa vida esteja muitas vezes, nós tenhamos a impressão que estamos por baixo, nós estamos na mão de Deus, que é alto. Por mais que muitas vezes a nossa vida pareça estar muito aquém daquilo que temos que viver, ela está nas mãos do oleiro, que é alto. Deus vive em cima. Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os seus caminhos maiores que os nossos. Deus trafega na eternidade. Nós somos temporais, somos pequenos. Mas a casa do oleiro não é lá em cima. A casa do oleiro é aqui embaixo, para Deus te ensinar. Olha, tua vida pode estar até do jeito que está. Tua vida pode estar desgringolada. Tua vida pode estar com essas áreas de pecado que você não consegue resolver. Mas Ele desce a casa do oleiro, porque lá eu vou te quebrar. Mas presta atenção que o quebrar do vaso do oleiro, ele não quebra e lança no chão. Ele não quebra e esmiuça o vaso de qualquer forma. A Bíblia fala que o vaso se desfez na mão do oleiro. Eu sei que muitos de vocês estão passando por um momento na vida de vocês que vocês não estão entendendo. De repente você está passando por situações que você nunca passou, que você está se sentindo quebrado, e você fala, eu não estou entendendo, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu prego, porque eu faço, porque eu busco ao Senhor e as coisas não estão acontecendo. Preste atenção. Deus chegou para Jeremias e disse, levanta e desce. Ele se levantou, mas teve que descer a casa do oleiro para ver o oleiro trabalhar. E quando ele chegou, a Bíblia fala que o oleiro já estava trabalhando. Meu irmão, antes de você chegar na casa do oleiro, Deus já está trabalhando por você. Antes de você chegar na casa do oleiro, Deus já está trabalhando na vida das pessoas, Ele já está trabalhando na tua vida. Só tem uma coisa. Você tem descido a casa do oleiro. Porque dura coisa você ser quebrado, mas pior ainda você não estar nas mãos do oleiro, porque a Bíblia vai dizer que ele quebrou esse vaso. E quando o vaso se quebra, ele expõe os seus defeitos, ele expõe os seus erros. Você sabe por que Deus está quebrando você? É para mostrar a tua fragilidade, é para mostrar para você que você não consegue sozinho, é para mostrar para você que a tua humanidade não pode te levar a lugar nenhum, é para mostrar para você que Ele é o forte da tua vida. É por isso que Ele está te quebrando. Mas a Bíblia vai dizer que Ele está te quebrando na mão dEle. Dura coisa não é você ser quebrado por Deus, mas é você não estar na mão dEle. Porque a Bíblia fala que quando o vaso se desfez na mão do oleiro, Ele fez esse vaso de novo, da maneira que Ele queria. O que Deus está quebrando em você são estruturas antigas que precisam ser tiradas, as tuas formas de pensar, os teus achismos, os teus conceitos sobre a vida, a tua forma de agir no teu dia a dia. Deus quebra você como vaso na mão dEle quando você desce a casa do oleiro. Para quê? Para Ele fazer um vaso novo da forma que Ele quer. Aí você vai passar a pensar o que Ele quer que você pense, a falar o que Ele quer que você fale e agir no teu dia a dia da forma que Ele quer que você haja. Por isso é assim na minha vida, por isso é assim na tua vida, por isso somos quebrados tantas vezes. Ele diz para Jeremias, olha o que diz mais para frente, versículos 5 e 6, a gente lê até o 4. Olha o que diz no 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Só então. Primeiro ele falou, desce a casa do oleiro. Quando ele chega, ele observa o oleiro trabalhando. Ele observa o vaso se desfazendo e Deus fazendo o vaso novo como o Senhor queria. E só então vem a palavra do Senhor. Você consegue entender porque muitas vezes você passa pelo silêncio de Deus. Você começa a entender porque muitas vezes você ora e você não ouve Deus falar. Porque muitas vezes você busca e você passa por situações tão difíceis e parece que Deus não está com você porque Ele não fala nada.
Mas o silêncio de Deus não quer dizer que a presença dele não está aí com você. Mas quer dizer que enquanto você está olhando ele trabalhar, esperando uma resposta dele, ele está te respondendo, ele está trabalhando em você, ele está te quebrando, ele está moendo tua estrutura e te fazendo de novo. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Casa de Israel, ele estava se referindo especificamente à nação de Israel. Mas hoje, o Israel de Deus não é só a nação, mas o Evangelho se expandiu e alcançou a mim e a você, e nós somos hoje o Israel de Deus. Deus tem quebrado você para fazer você um vaso novo. Deus tem me quebrado, Deus tem me moído e tem feito isso com você também, para nos fazer vasos melhores, para nos fazer vasos que agradem ao Senhor. Para isso é necessário abrir mão das estruturas antigas. Você entende agora porque ele disse: Jeremias, levanta e desce. Por quê? Porque na nossa caminhada tem momentos que não adianta você caminhar sem você passar pela casa do oleiro, porque é na casa do oleiro que você vai ser quebrado e ele vai fazer de você um vaso que consiga chegar até onde ele quer que você chegue na sua caminhada. Se Deus não levasse você para a casa do oleiro e não te quebrasse, você ia ser quebrado fora das mãos do oleiro. Eu vou ler com você outro texto que está em Jeremias 19, versículo 10 e 11. A gente falou sobre o vaso na mão do oleiro, no 18. Mas olha o que diz no capítulo 19 de Jeremias, no versículo 10 e 11. Eu vou ler para você. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Deus chega para Jeremias e fala o seguinte: compra uma botija, pega todos os anciãos, os homens de respeito de Israel e leva com você. E deu palavras duras para ele. E falou: olha, vocês vão lá para Nabucodonosor, vocês vão para Babilônia, vocês vão virar escravo. Sabe por quê? Porque vocês se desviaram de mim, porque vocês não querem nada comigo, porque vocês não ouvem meu conserto. E ele chega para Jeremias e fala o seguinte: aí você vai pegar essa botija que você comprou, que Deus mandou ele comprar uma botija, e levar o povo com ele. E depois de falar todas as palavras duras ao povo, Deus manda que ele pegue a botija e quebre. Prestou atenção numa diferença? A botija foi Deus que quebrou, mas a botija não estava na mão de Deus. E vai dizer que se quebrou e não teve conserto. Quem é você? Você tem sido um vaso ou uma botija? Porque o vaso, ele se quebrou na mão de Deus e foi refeito. A botija, Deus quebrou, mas não foi na mão dele e não teve conserto para ela. Deus tem conserto para você na mão dele. O texto vai dizer, eu acho muito legal isso no versículo 11, quebrarei este povo da cidade como se quebra o vaso do oleiro. Ele está fazendo uma comparação. Olha, como eu quebrei o vaso do oleiro, eu vou quebrar essa botija, mas tem uma diferença. O vaso foi quebrado na mão daquele que reconstrói você. Se você desce a casa do oleiro, Deus ele vai quebrar você, mas ele não está te maltratando, não. Ele não está te matando, não. Mas ele está quebrando você na mão dele para te refazer uma pessoa melhor e cheia da presença dele. Mas quando você não está na mão dele, você se torna igual aquele povo de Israel. E aquela botija, Deus quebra, mas não quebra no cuidado da mão dele. Então ela se quebra, a Bíblia fala que não houve conserto para ela. A minha pergunta é muito clara para você hoje.
quem você tem sido hoje em dia. Você tem sido uma botija, alguém que está longe das mãos e do cuidado de Deus, alguém que está longe da correção, da disciplina que o Senhor tem dado, do amor que o Senhor tem te levado. Aonde você tem caminhado? Você tem caminhado segundo o teu próprio pensamento, segundo o que o teu coração direciona, segundo aquilo que você quer, que você deseja. Botija, vai ser quebrado, não tem conserto. Ou você tem caminhado segundo o que o Senhor tem mandado? Ei, levanta e desce e vai à casa do oleiro, porque na casa do oleiro Deus vai quebrar aquilo em você que precisa ser quebrado, porque não é bom, porque é defeito, porque é um vaso defeituoso. Ele quebra e faz você de novo, mas ele te quebra na mão dele e na mão de Deus. Um vaso quebrado se torna um vaso novo, firme, e um vaso que tem propósito. Deus vai fazer de você um vaso com propósito na mão dele, e um vaso novo, limpo e firme quando você descer a casa do oleiro. Meu irmão, você que não tem a presença de Deus, tem caminhado do teu jeito, você que acha mesmo que você sabe tanto da tua vida, que você é tão seguro, que você é tão inteligente, que você não precisa de Jesus, que você não precisa de Deus. Ei, teve um povo que achou isso uma vez, e ele foi comparado com uma botija quebrada, que não tem conserto. Porque quando você fica quebrado sem Deus, a quem você vai recorrer? Você acha mesmo que você é tão forte e capaz de resolver os seus problemas? Se você é tão bom assim, por que você tem vivido do jeito que tem vivido? Deus não te fez para ser uma botija quebrada pelo mundo, quebrada pelos cantos, sem uma esperança de vida. Não! Deus te fez um vaso. E um vaso às vezes até precisa ser quebrado, mas ele nunca está longe das mãos daquele que o faz, das mãos do oleiro, das mãos de Deus. A gente pode ser até quebrado muitas vezes, mas nunca longe da presença do nosso Deus, porque ele nos refaz de novo e nos refaz melhores do que nós éramos. Isso é regeneração, isso é o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa quando você decide caminhar segundo Jesus, entregar teus pensamentos para ele, entregar teu coração para ele, entregar tuas vontades para ele. Então você tem uma vida transformada pelo Espírito de Deus, que começa a agir em você, a morar em você, a mudar a tua forma de pensar, a transformar a tua forma de agir, a transformar o teu jeito de amar. Essa é uma palavra curta, mas é de reflexão para você. Quem você tem sido? Mas se você está longe da presença, busca a presença de Deus. Levanta, meu irmão, e desce à casa do oleiro. Lá você vai encontrar com Jesus. Lá tem salvação para você. Lá você vai ser um vaso novo. Lá ele vai confrontar você, para que você se arrependa dos seus pecados. Pare com essa vida doida que você está levando e comece a ter uma vida de integridade diante de Deus. Mas uma vida que ele vai te ensinar a ter, porque ele quebra seus conceitos antigos e ele cria você um vaso novo com os conceitos dele. E você que já tem Jesus, toma essa decisão. Para de viver esse evangelho medíocre. Para de viver indo nos cultos e não acontecendo nada. Desce à casa do oleiro. Se levanta, mude a postura, desça a casa do oleiro, se encontre com Deus e deixe Ele tratar e trabalhar a sua vida. E você nunca mais vai ser o mesmo. Porque quebrado na mão de Deus, até dói, até apertado, mas não é longe da presença dEle. E na presença dEle nós seremos restaurados como um todo, todos os dias da nossa vida, até Ele vir nos buscar para morar com Ele por toda a eternidade. Meu lindo, minha linda, que Deus te abençoe nessa tarde. Que a graça do Cordeiro te direcione e que o amor de Jesus inunde o teu coração de uma forma que você não queira mais viver sem Ele. Esse foi o nosso 26º programa Culto Deus. Vem curtir Deus comigo também. Feche os teus olhos. Eu quero te abençoar com uma oração. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ser botijas, nós queremos ser vasos nas tuas mãos.
E entendemos muitas vezes que é muito duro ser quebrado por Ti. Mas que melhor é ser quebrado por Ti nas Tuas mãos e ser refeito segundo o que o Senhor quer, do que ser uma botija quebrada longe do Teu toque, longe da Tua presença. Toma cada vida que assistiu esse vídeo, seja onde eles estiverem. Converte o coração deles a Ti, Pai. Que haja salvação e edificação nas pessoas que curtem o Senhor. Que eles venham Te curtir a cada dia. E que haja salvação, bênção, transformação e libertação na sua mente, nas suas casas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Esse foi o nosso 36º programa Curto Deus. Vem curtir Deus comigo também. Valeu.